E conta pra gente um pouquinho, Carol, sobre a questão principalmente das vitaminas aí ao longo da gravidez, né? Muitas pacientes, às vezes, a gente recebe mensagem, né? Eu vi meu exame, olhei, e tá baixo, e tá isso, e tá aquilo, o que a gente precisa fazer, né? A gente sabe que a gente precisa, às vezes, de algumas suplementações ao longo da gravidez, porque a gente tem realmente uma tendência maior à diminuição de algumas vitaminas, de alguns minerais, mas que também a gente não precisa exagerar demais naquelas coisas, né? Não, de jeito nenhum. A gente vê que algumas mulheres realmente têm deficiências maiores do que as outras. Algumas realmente vão precisar aí de uma suplementação maior. Mas, de uma maneira geral, a alimentação supre grande parte do que a grávida precisa, né? Algumas vitaminas, a gente não tem fonte alimentar. Por exemplo, a vitamina D. Então, a vitamina D é uma vitamina que muitas vezes, frequentemente, a gente precisa suplementar, porque a vitamina D é a vitamina do sol, né? E hoje, infelizmente, a gente não pega mais sol. E também não sei se tem que pegar, porque aí dá melasma, dá outras coisas. Tá mais vilão, né? Tá mais vilão do que mocinho. Então, a gente precisa suplementar. Mas não é essa quantidade de coisa. A gente precisa monitorar, Marina. Eu falo assim, lógico que se uma coisa está baixa, a gente sabe, por exemplo, que grávida tem uma tendência a desenvolver uma anemia, né? Mas não significa que todas vão desenvolver. Então, por isso que eu sempre estimulo essa alimentação com todas as fontes alimentares para você precisar do mínimo de suplementação possível. Até porque suplementação ela também tem efeitos colaterais. A gente sabe, por exemplo, uma suplementação de ferro pode prender muito o intestino e aí incomoda, né? Então, a gente vai ali monitorando. Mas, quando precisa fazer, é interessante fazer. Inclusive, eu falo muito assim com as mães, principalmente as que estão no 3º trimestre. O que eu tenho visto hoje? Às vezes, vão deixando, né? Principalmente no 3º trimestre, já está cansada, aí às vezes o médico prescreveu um suplemento que não está tomando. E aí, realmente, a grávida começa a ficar mais cansada, mais ofegante. E o problema é maior no pós-parto. Porque pós-parto, mãe nenhuma cuida de si mesma, só cuida do bebê. E às vezes tem uma deficiência ali já relevante, porque às vezes passa por um sangramento no parto, no pós-parto também. E aí aquela mãe começa a ficar extremamente cansada e acha que é porque o bebê não está dormindo direito. Às vezes o bebê está chorando e aí a mãe fica mais cansada ainda, acha que é cólica e às vezes não é. É uma mãe que está extremamente cansada porque às vezes ela está mal nutrida, fica irritada, o bebê percebe essa irritabilidade, chora também e vira aquele ciclo do horror. Depois o cabelo começa a cair muito, enfim. Então, essa mãe, ela precisa de uma suplementação. Mas não são todas, tá? Não é um exagero igual tem no mercado. Mas tem coisas realmente que beneficiam, por exemplo, o ômega 3. A gente tem muitos benefícios do ômega 3, principalmente no desenvolvimento cognitivo do bebê, na capacidade visual do bebê. Ele também tem alguns estudos mostrando, né, aí uma evidência na diminuição de risco de depressão pós-parto, de pré-eclâmpsia. Então, é um suplemento interessante, mas grande parte das vitaminas pré-natal já tem o ômega 3 incluído. Então, não significa que você precisa tomar também dose extra. Porque hoje as pessoas não sabem nem o que tem e o que não tem. E na hora que vê, tá tomando um monte de coisa repetida. Né? E em horário errado, do jeito errado. E vitamina e mineral, umas competem com as outras. Então, se você toma de maneira errada, na verdade, você não está absorvendo nada. Sim. Então, precisa de uma orientação. Não é para sair tomando tudo que você vê a amiga tomando. Porque, às vezes, a amiga tem necessidade, mas você não. Sim. Né? Às vezes, chega gente lá no meu consultório e fala, nossa, Carol, mas minha amiga está tomando isso, aquilo. Eu falo, olha, eu não conheço sua amiga. Pode ser que ela realmente tenha essa necessidade, mas você não tem. Você está super bem nutrida. Então, vai tomar para quê? Vamos só monitorar. E às vezes elas confundem um pouco o cansaço da gravidez, né? Às vezes tem níveis ótimos das vitaminas, né? E da tal da ferritina, né? Que hoje parece que se você não tem ferritina alta, você não vive. É verdade, né? Eu acho assim, a gente tem que ter muita cautela nisso, porque alguns nutrólogos, alguns, né, que são extremistas, assim, para mim, que querem exigem níveis tão altos da paciente, e ela caiu um pouco, e vai cair na gravidez. A gente sabe, a demanda do ferro na gravidez é muito grande. Sim. Então a gente vai tentar com os alimentos, né? E com a suplementação básica de todo
vitamina de pré-natal tem o ferro, né? E a gente, elas querem só tomar o venoso, né? Então, assim, e nem sempre tem necessidade. Tem sido uma epidemia mesmo, está em falta, né? A gente não consegue prescrever, mas as pacientes não conseguem mais comprar. E muitas não têm necessidade. Lógico, algumas vão ter, a gente sabe que vão, mas não todas. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Com esse excesso, com esse exagero. E principalmente, gente, eu falo, né? É por isso que é importante esse acompanhamento desde o início, para também não deixar ir para níveis críticos, sabe? Porque se você começa ali desde o inicinho, você consegue prevenir muita coisa. Sim. Muita coisa. Eu lembro muitas pacientes que o nosso corpo vai pedindo, igual você falou, né? É um evento fisiológico. É. Então, se você está com mais fome, você vai precisar